Características básicas dos investimentos: segurança, liquidez, rentabilidade. Perfis do investidor: conservador, moderado, arrojado. Tipos de investimentos mais comuns: títulos públicos, debêntures, ações, CRI, CRA, LCI, LCA, fundos, CDB, poupança, previdência. Os valores aplicados em poupança são utilizados pela Caixa Econômica Federal para financiar a construção de casas e a compra das mesmas por pessoas físicas, e os juros recebidos por estes financiamentos são distribuídos para os poupadores com rentabilidade já estipulada em 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano, acrescido da variação da TR, taxa referencial, quase nada, rende a cada 30 dias, e se o valor for resgatado antes do ciclo de 30 dias a rentabilidade do período é perdida. A poupança é um produto garantido pelo governo federal. Porém, se a poupança estiver em um banco privado, ela só terá garantia até R$250 mil pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O CDB é uma forma de as instituições financeiras captarem valores para fazer empréstimos aos seus clientes, de acordo com a forma que o empréstimo for feito, se pré-fixado ou pós-fixado, a taxa também será na mesma forma. A diferença é que a taxa do empréstimo será bem maior que a taxa de remuneração paga aos clientes investidores, pois, é desta diferença que o banco paga os custos da operação e também de onde sai o lucro do banco. Exemplo. O banco paga uma taxa de CDB ao investidor de 12% ao ano e empresta, ao cliente tomador, por 45% ao ano. Observação: garantia do FGC até R$250 mil. Os fundos são tipos de condomínios, onde os clientes investidores, que são os condôminos, são chamados de cotistas, porque os fundos são formados por cotas. Existem diversos tipos de fundos, eles podem ser fundos conservadores, moderados ou arrojados. Podem ser de renda fixa pré-fixada, pós-fixada, podem ser de ações, ou multimercados, podem ser fundos cambiais. Existem também os fundos alternativos, que como o próprio nome diz, dão a alternativa de o cliente aplicar em ativos menos tradicionais como imóveis ou Bitcoin. Existem também os fundos que aplicam em ativos internacionais, possibilitando ao cliente aplicar em ativos de outros países, sem precisar enviar valores para outros mercados exteriores. Fundos não têm garantia do FGC. Letras de crédito do agronegócio são instrumentos financeiros que permitem às instituições financeiras criarem um produto de renda fixa com ativos do agronegócio e remunerar seus clientes com esta renda fixa. Geralmente, as LCAs têm como garantia uma safra de determinado produto, fomentado por esta instituição financeira, a uma empresa do agro, e o governo, com o intuito de incentivar as empresas a investirem no agronegócio, permite que os investidores sejam isentos de imposto de renda, para que este investimento seja mais atrativo e mantenha o segmento saneado com investimentos, ajudando a gerar alimentos para a população. Recentemente, os prazos mínimos deste investimento foram alterados de 3 meses para 9 meses. LCA é garantida pelo FGC até R$250 mil. Letras de crédito imobiliário são instrumentos financeiros criados pelas instituições financeiras com ativos ligados ao setor imobiliário, para remunerar seus clientes com esta renda fixa. Geralmente, as LCIs têm como garantia empreendimentos imobiliários comercializados por uma empresa, e o governo, com o intuito de incentivar as empresas a investirem na construção civil, permite que os investidores sejam isentos de imposto de renda, para que este investimento seja mais atrativo e mantenha as empresas no setor, ajudando a criar moradias para a população. Recentemente, os prazos mínimos deste investimento foram alterados de 3 meses para 12 meses. LCI é garantida pelo FGC até R$250 mil. Os certificados de recebíveis do agronegócio são créditos que as empresas do agro têm a receber em diversos prazos futuros de diversos credores, e vendem para uma securitizadora, que empacotará estes créditos, e encontrará investidores dispostos a comprar estes créditos e receber uma remuneração por eles, que será paga pelos credores da empresa do agro. Estes investimentos também são isentos de imposto de renda, para estimular a negociação dos mesmos, e, desta forma,
Também fornecer recursos para as empresas do agro a continuarem investindo no negócio de gerar alimentos para a população. Não possui garantia do FGC. Os certificados de recebíveis imobiliários são créditos que as empresas de construção têm a receber em diversos prazos futuros de diversos credores, e vendem para uma securitizadora, que empacotará estes créditos, e encontrará investidores dispostos a comprar estes créditos e receber uma remuneração por eles, que será paga pelos credores da empresa de construção. Estes investimentos também são isentos de imposto de renda, para estimular a negociação dos mesmos, e, desta forma, também fornecer recursos para as empresas de construção a continuarem investindo no negócio de construir casas para a população. Não possui garantia do FGC. Ações são partes de uma empresa. Uma empresa, quando abre o capital dela na bolsa, tem o objetivo de colocar uma boa parte da empresa nas mãos de diversos acionistas. No momento da colocação, IPO, um determinado valor da empresa é dividido em frações, chamadas de ações, e desta forma a empresa recebe o valor que foi ofertado, e a partir deste momento, a empresa passou a pertencer a centenas, e até milhares de acionistas, que poderão negociar as ações compradas no mercado de bolsa. Uma empresa, quando abre seu capital, ela precisa atender uma série de exigências do mercado, para dar segurança aos seus acionistas, protegendo assim estes investidores. O crescimento da empresa no seu setor e a qualidade de seus serviços ou produtos fazem o preço da ação subir ou descer. Ações não têm garantia do FGC. Debêntures são dívidas que uma empresa não financeira faz para suprir alguma necessidade de investimento, pode ser para aumentar uma planta, para a compra de uma concorrente, para alongar uma dívida que está prestes a vencer, para aumentar o caixa da empresa. E para isso ela oferece uma taxa, adequada ao seu potencial de risco, a fim de conseguir este capital emprestado. Geralmente contratam um banco ou uma corretora para colocar esta oferta no mercado. Esta emissão de dívida pode ter garantias ou não, dependendo do nível da empresa. Às vezes apenas um aval dos sócios garante uma emissão, já outras empresas de menor porte, ou conseguem uma boa garantia para conseguir emitir o crédito, ou oferecem uma taxa mais alta para atrair investidores mais arrojados. Não possui garantia do FGC. Esta é uma das formas do governo captar recursos no mercado. Os títulos do Tesouro, como são chamados, são considerados os papéis mais seguros, pois têm o governo como fiador deste empréstimo. As taxas oferecidas servem como referência para as empresas oferecerem suas taxas, pois precisam ser um pouco maiores, para que os clientes não decidam escolher a taxa do governo, por ter menor risco. Há taxas em diversos indexadores, taxas pré-fixadas, pós-fixadas, indexadas ao IPCA ou ao dólar. A previdência é um tipo de investimento de longo prazo, que tem alguns apelos importantes para o investidor. O primeiro é que ele tem a menor alíquota entre os produtos tributados de IR, pois chega a 10% de IR a partir de 10 anos, e também não tem o efeito come-cotas que os fundos de investimentos tradicionais têm. Além disso, hoje é tão competitivo quanto os demais fundos da indústria de investimentos, e o maior apelo desta opção de investimentos é que ele serve como uma facilitação na sucessão, em caso de sinistro com o investidor da Previdência, pois, como podem ser designados beneficiários na apólice, os valores seriam recebidos sem a necessidade de inventário, e consequentemente sem a cobrança do ITCMD, que é o Imposto sobre a Transferência de Bens entre os Herdeiros. O mais importante para um investidor estar alinhado com seu perfil e objetivos dentro do seu plano de ação é definir os prazos e valores para investir em determinados ativos, que são os tipos de investimentos. O primeiro passo é definir qual o tamanho necessário para sua liquidez, quanto é que o investidor precisa para suprir suas despesas ao longo de ao menos 24 meses. Isto se faz, analisando as despesas mensais e acrescendo ao menos 12%, para se ter uma folga, em caso de aumento imediato de alguns itens básicos para sua manutenção. Este valor será alocado em um investimento de liquidez diária, de preferência isento de IR, para que não minimize os ganhos do mesmo. Exemplo: despesas mensais R$30 mil. R$30 mil vezes 24, igual R$720 mil.
mais 12% igual a R$ 806.400. O imposto de renda incide sobre alguns investimentos em alíquotas diferentes. Em alguns ele incide de forma regressiva, beneficiando quem aplica para mais longo prazo. Abaixo segue a tabela de imposto de renda para a maioria dos investimentos que sofrem este tributo, como fundos de renda fixa, CDBs, debêntures não incentivadas, títulos do Tesouro, letras financeiras. Há ainda outro imposto, que incide sobre os investimentos, nos primeiros 30 dias, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele pune a rentabilidade diária, de forma regressiva, para desestimular as aplicações com menos de 30 dias, segue abaixo a tabela regressiva de IOF. Com o objetivo de incentivar o investimento em ações de empresas na Bolsa de Valores, o imposto de renda sobre os ganhos com ações será sempre de 15%, independente do prazo de investimento. Isso faz sentido, porque o investimento em ações impõe um maior risco ao investidor, e esperar uma menor alíquota de imposto de renda para resgatar poderia gerar perdas significativas. Então, desta forma, o investidor resgatará a qualquer momento com uma alíquota única de 15%. O Fundo Garantidor de Crédito foi criado em 1995 com o intuito de dar confiança aos investidores para investirem seus recursos nas instituições financeiras do Brasil, pois, naquele ano havia uma desconfiança muito grande com a saúde financeira destas instituições. O FGC é mantido com recursos depositados mensalmente pelas instituições financeiras. Ele é uma entidade privada, não tem gerência governamental e protege os investidores que aplicam em CDBs, LCAs, LCIs, poupança, letras de câmbio, letras hipotecárias. Além do saldo da conta corrente dos clientes até ao valor de R$ 250 mil por instituição financeira que venha a ser liquidada pelo Banco Central. O limite da proteção tem uma restrição de valor de R$ 1 milhão a cada 4 anos, ou seja, o cliente está protegido da quebra de até 4 instituições no período de 4 anos, até ao valor de R$ 1 milhão. Entre 1995 e 2020 o FGC já indenizou clientes de 37 bancos.